é a Jerusalém lá da terra de Israel. E isto é no sentido literal, mas no sentido espiritual, é a igreja do Senhor Jesus Cristo que ocupa essa posição no campo espiritual. Por isso é que o apóstolo São Paulo nos disse que não temos chegado ao monte lá do Sinai, que podia ser tocado, o qual se podia tocar, mas que nós chegamos, ele nos diz que chegamos a um outro monte. Isso está na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12. A partir do versículo 18 em diante, onde São Paulo nos diz: porque não chegastes a um monte palpável, ou seja, que se podia tocar, aceso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade. Ou seja, que não temos chegado a este monte Sinai, que estava nessa condição, quando a lei estava sendo dada por Deus a Moisés, ou ao povo hebreu, através do profeta Moisés. E mais ainda, esse monte estava e está em território gentio, território dos gentios. Não está na terra de Israel. Mesmo que, numa ocasião, o tiveram, mas logo o entregaram novamente. Diz que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo e à escuridão. Viram? Havia escuridão, porém fogo também. Há a presença de Deus. É que a luz resplandece onde? Nas trevas. E há tempestade, ou seja, que ali havia uma grande tempestade com a presença de Deus. Segue dizendo: e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Todos estavam tremendo ali. Segue dizendo: porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocasse o monte, seria apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial. Viram? Ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo. Essa é a Jerusalém celestial. Essa é a cidade celestial onde Cristo está, como sumo sacerdote, fazendo intercessão com o seu próprio sangue, por todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, no céu. Por isso que São Paulo disse em Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 ao 21, que a nossa cidadania está nos céus. Os crentes em Cristo, nascidos de novo, são cidadãos dessa cidade celestial, da cidade de Deus, da Sião, a celestial, da Jerusalém celestial, do monte celestial de Deus. O novo nascimento não é terreno, é do céu, é realizado por Deus por meio do seu Espírito Santo. E, consequentemente, quem nasce de novo, nasce na cidade e da cidade celestial. Assim como quando você nasceu nesta terra, foi registrado aqui na terra como uma pessoa da cidade onde você nasceu. E ali onde foi registrado, do país no qual você nasceu. E por isso você é um cidadão desse país onde você nasceu. Mas aqueles que nascem do céu obtêm o novo nascimento, porquanto esse é um nascimento celestial dessa cidade celestial. Então a pessoa tem dupla cidadania.
pois tem a cidadania terrena, que é muito boa, e algumas vezes pode-se obter mais de uma cidadania terrena, porém cidadania celestial somente uma. Mas a terrena não a temos que lançar de um lado para um lado. A cidadania celestial é e vem pelo novo nascimento. Portanto, para os cidadãos celestiais, há grandes bênçãos. Há um programa muito grande de redenção, no qual há grandes bênçãos para os cidadãos dessa cidade celestial, da cidade de Deus, da Jerusalém celestial, e que alcança a todos esses cidadãos, não importando que estejam aqui neste planeta Terra. Aqui nós estamos, e diríamos, na diáspora, no campo espiritual, porque nós pertencemos a essa cidade celestial. Essa é a cidade que Abraão buscava, e da qual São Paulo nos fala que Abraão, como também Isaac, Jacó e os profetas estiveram buscando essa cidade que tem fundamentos. E eu pertenço a essa cidade. E quem mais? Cada um de vocês também. E tem programas dessa cidade que são realizados aqui na Terra. É assim como em cada nação tem programas que são realizados, mas que são de outras nações, porém que são representados por meio da embaixada que essas nações têm. E observem bem vocês, que aqui na Terra, é como São Paulo dizia, que nós somos embaixadores no nome de Cristo. E se há embaixadores, então há uma embaixada nesta terra. A embaixada da Jerusalém Celestial, aqui na terra, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. São Paulo foi o embaixador da sua era. E assim foi cada mensageiro. E aqueles que estão em cada era, os ministros e as demais pessoas crentes em Cristo, pertencem a essa embaixada. E estão dirigidos pelo embaixador que Cristo tem, através do qual Cristo se manifesta em cada era. E todos os ministros dessa etapa, dessa era, com todos os crentes em Cristo, trabalham nessa embaixada, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. São Paulo dizia: reconciliai-vos hoje com Deus. Essa é a mensagem da Jerusalém Celestial, através da sua embaixada na terra, da sua igreja, para todos os seres humanos. Esse é o programa maior que se realiza desde a Jerusalém Celestial, por meio da sua embaixada, da sua igreja, em cada etapa da sua igreja. É um programa de salvação e vida eterna para todos os seres humanos. E sai da embaixada da Jerusalém Celestial, da embaixada aqui na terra, que é a Igreja do Senhor. E, consequentemente, é a representação da Jerusalém Celestial. Portanto, é a Sião espiritual aqui na terra. É a Jerusalém espiritual aqui na terra. Essa é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E está também aqui a Sião, a Jerusalém literal, que é Jerusalém, aqui bem perto de nós, aqui no estado de Israel. De modo que nós temos a Jerusalém celestial, temos a Jerusalém espiritual, que é a igreja, e temos a Jerusalém literal.
Essas três, que são Jerusalém, são também a Sião, o monte de Sião, Jerusalém. Portanto, o libertador passará pelas três. Virá da Jerusalém celestial e terá que passar pela Jerusalém espiritual, a qual está debaixo do novo pacto e que é a igreja. E terá que ir, assim como veio da Jerusalém celestial à Jerusalém espiritual, e da Jerusalém espiritual terá que ir à Jerusalém terrena no meio de Israel. Essa é a ordem divina. Portanto, de onde o libertador virá a Israel? Ele virá da Jerusalém, do monte de Sião celestial, que é a Jerusalém celestial, passando pela Jerusalém espiritual e chegando até a Jerusalém literal. E vejam bem, as três são o monte de Deus, onde Deus habita. E ele virá a Israel para realizar o programa que ele tenha com o povo hebreu. Porque desde a morte de Cristo, que ocorreu logo depois de tê-lo rejeitado como seu rei, como seu libertador, então, a semana de número 70 da profecia de Daniel, capítulo 9, se deteve. E se deteve na metade da semana, quando Cristo morreu. Nessa semana de número 70, que consta de 7 anos. E já tinha 3 anos e meio cumpridos sob o ministério de Cristo, e que durou 3 anos e meio. Esse ministério messiânico. E resta para Israel, dessa semana de número 70, lhe restam ou faltam 3 anos e meio, que serão aqueles que corresponderão ao tempo da grande tribulação, quando Deus tratará novamente com o povo hebreu. E o seu tratamento com a igreja já leva uns 2000 anos. Porém, neste tempo final, retornará a Israel logo depois que ele complete o seu labor com a sua igreja. E nesse tempo ele congregará, ajuntará todos os escolhidos que faltem para completar a sua igreja. E depois ressuscitará os mortos crentes nele, e aos vivos em Cristo os transformará, porque terá terminado o seu labor com a sua igreja e como sumo sacerdote. E logo se converterá em rei, no leão da tribo de Judá. E então já não haverá mais misericórdia para os gentios, já não haverá mais tempo de redenção para o reino dos gentios e sua gente.